Hey, Jetra aqui. Esse vídeo é uma continuação direta do meu vídeo anterior sobre necessidades, então se você não viu, vai estar aqui no primeiro link da descrição para você ir lá e não ficar perdido nesse vídeo, tá bom? Então vamos continuar. Temos também as necessidades de autonomia ou autenticidade, tá? São necessidades também muito fortes, necessidade de independência, de escolha, de liberdade. São essas necessidades que são atacadas quando a gente tenta exigir algo do outro. E são essas necessidades que fazem com que esses métodos não sejam funcionais. Porque se você quer que suas necessidades sejam atendidas, mas você está potencialmente não atendendo a necessidade dos outros, você vai ter problemas, né? Mesmo que o outro faça o que você quer, você vai pagar um preço depois. A gente vai ver um pouco mais disso quando a gente falar de pedido versus exigência em breve, né? Quando a gente vai falando do quarto componente, que é pedido. Temos também a necessidade de poder, que é outra necessidade, assim como a necessidade de convivência, que geralmente a gente tem imagens inimigas a respeito, ou seja, a gente meio que despreza essas necessidades, mas a necessidade de poder é muito importante, tá? A gente tem medo de falar assim, porque quando a gente pensa em poder, a gente pensa no poder na mentalidade chacal, que é um poder que domina as pessoas, é um poder sobre as pessoas. Mas quando a gente entende a mentalidade de girafa, que é um poder com as pessoas, a gente vai ver que a nossa necessidade de poder, nossa necessidade de influência sobre o meio ou sobre o comportamento das pessoas, e é uma necessidade muito importante, tá? Como é que a gente conseguiria sobreviver sem influenciar o meio, né? A gente precisa de alimento do meio, a gente precisa de abrigo do meio, então essa necessidade de poder é uma necessidade muito importante para a gente conseguir viver. Temos também a necessidade de autorresponsabilidade, o autocuidado, necessidades ligadas a gente cuidar de atender nossas necessidades, ter essa consciência da responsabilidade das nossas necessidades e a partir daí buscar formas, né, de a gente atender as nossas necessidades sem esperar que o outro, né, descubra, adivinhe nossas necessidades e atenda por vontade própria, digamos assim, né, sem a gente precisar pedir. Temos novamente a necessidade de clareza, clareza do que a gente quer, né, clareza de quais são nossos objetivos de vida, de como atender nossas necessidades. Temos a necessidade de congruência, né? Que é a necessidade da gente estar de acordo com aquilo que a gente acredita, seja nossos valores, seja nossos objetivos de vida, que aí vem a necessidade também de consistência, que a gente está repetidamente, né, reforçando esse caminho que a gente quer, e quando a gente vê uma trajetória que está fugindo desses nossos objetivos, a gente tende a ter essa necessidade não atendida, que também é uma necessidade de continuidade, né? Consistência e continuidade é basicamente a mesma coisa, nesse sentido, né? De estar ao longo do tempo trabalhando em direção a um propósito, em direção àquilo que a gente valoriza, né? Estar em constante congruência com os nossos valores, em constante continuidade daquilo que a gente quer alcançar. Temos a necessidade de dignidade ou de integridade, que mais uma vez diz respeito os nossos valores e o que a gente quer alcançar. Então perceba que essas palavras às vezes são um pouco redundantes, mas elas justamente para aumentar o nosso entendimento do que é que essas palavras querem dizer, e depois a gente pode usar uma palavra só para dizer várias coisas, mas é porque a gente já tem todas essas ideias na nossa cabeça. E também temos a necessidade de honestidade, honestidade de se expressar com franqueza, né, daquilo que a gente quer, e ter também essa honestidade de atender nossas necessidades e seguir os nossos objetivos de vida, né, e poder expressar isso para o outro, né, sem precisar ocultar por medo de punição, etc. Enfim. Temos também as necessidades de curiosidade ou criatividade, que são necessidades relacionadas a gente explorar, né? São necessidades relacionadas à novidade, a gente ter coisas novas, à espontaneidade, né? De a gente estar expressando aquilo que a gente sente vontade de expressar, baseado naquilo que a gente está vivenciando, a gente se aventurar, a gente se apaixonar, a gente descobrir coisas novas, a gente ter iniciativa, a gente inovar, a gente tomar novas decisões, a gente fazer coisas que a gente nunca fez antes, a gente se encantar com o mistério das coisas e tentar descobrir como elas funcionam, a gente se expressar de diversas formas, a gente se desafiar, a gente vê coisas, desafios a superar, a gente vê obstáculos para atravessar, e então toda essa energia de descoberta, de exploração de coisas novas, né, tá ligada a essas necessidades de criatividade e curiosidade. E por fim, temos o que provavelmente é uma das necessidades mais importantes, tá, que é as necessidades ligadas ao significado e contribuição. São as necessidades ligadas a gente, ao prazer que a gente sente de tornar a vida do outro melhor, de enriquecer a vida do outro, seja através de um propósito nosso, né? Ou seja, a nossa necessidade de saber aquilo que a gente quer e ter essa clareza e esse foco. Necessidade de feedback, né? Necessidade de saber que o nosso comportamento está influenciando a vida do outro e como, senão como é que a gente vai
saber, né, como se comportar, né? Se a gente quer ajudar os outros, mas a gente não tem um feedback de se a gente está ajudando ou não, né? Como é que a gente vai ajustar o nosso comportamento para garantir que a gente continue contribuindo com o outro, continue atendendo essa necessidade? Necessidade de gratidão e celebração, novamente, né? No sentido da gente estar conectado, né, com como as nossas necessidades estão sendo atendidas e a gente poder expressar essa gratidão para o outro ter esse feedback, né, de que a forma que ele tentou atender a necessidade dele de contribuição foi eficaz, né, que a gente vai ver embaixo também a necessidade de eficácia, eficiência e produtividade, né, ou seja, eficácia no sentido de a gente saber que as nossas ações estão criando o impacto que a gente deseja, eficiência no sentido de a gente saber que ela é a ação que melhor, né, gera o impacto que a gente está desejando, e produtividade no sentido de a gente estar ali conseguindo fazer aquilo que a gente quer, né, realizar aquilo que a gente deseja, que também pode ser uma necessidade ligada à maestria, à competência, né, a gente sentir que a gente está fazendo do jeito que a gente gostaria, de um jeito eficaz, de um jeito que atende a necessidade dos outros, aquilo que a gente quer fazer. Tem também a necessidade de aprendizado e crescimento, né? A necessidade justamente da gente estar evoluindo enquanto pessoa, da gente estar descobrindo novas formas de fazer as coisas, da gente estar achando meios que melhor atendem às nossas necessidades e a dos outros. Tem necessidades também ligadas à autoestima, né? Da gente, mais uma vez, como eu falei, são outras palavras para dizer a mesma coisa, né? A gente se sentir confiante com as nossas habilidades de atender às nossas necessidades e as dos outros, e a de autorrealização, que é esse patamar em que a gente atendeu tanto a nossa necessidade de competência, de maestria, de produtividade, de contribuição, que a gente também atendeu a nossa necessidade de sentir que a gente fez algo que realmente ajudou as pessoas ou nos ajudou, né? E a gente sente essa satisfação, né, de realização, de atender essas necessidades. Então, perceba o poder que essas necessidades têm, essas necessidades relacionadas à contribuição. Elas são extremamente motivadoras do nosso comportamento, elas tiram a gente de momentos muito difíceis. Para quem já leu o livro, acho que é Em Busca de Sentido, em português, em inglês é Man's Search for Meaning, do Viktor Frankl, e que foi um psicólogo, né, que sobreviveu ao Holocausto, e ele conta muito da experiência dele, né? Esse livro ele é metade biográfico, metade filosófico, psicológico, né, reflexivo. E quando ele narra a história dele, ele demonstra pra gente como ele conseguiu sobreviver naquela situação, né? E ele fala justamente do que ele chama de significado, né? Mas que a gente pode chamar de contribuição, ou a gente pode chamar de simplesmente, né, a necessidade de tornar a vida mais maravilhosa, a necessidade de aproveitar a vida. Então, perceba o poder que essa necessidade tem, né? Que ela foi o que segurou o Viktor no momento de possivelmente maior sofrimento que a gente consiga conceber, né? E se não isso, pelo menos um sofrimento bastante considerável. E é esse o poder que essa necessidade tem, uma necessidade realmente muito, muito poderosa. Não dizendo que as outras não são, tá? Mas é essa necessidade que faz com que surja essa beleza de a gente estar em harmonia com as pessoas. Porque a gente percebe que ajudar as pessoas atende à nossa própria necessidade, e é por isso que não é utópico a gente pensar, talvez não o mundo, porque o mundo pode demorar ainda, mas talvez um ambiente, né, pode ser a sua família, pode ser o seu grupo de amigos, pode ser o seu trabalho, pensar um ambiente em que a gente consiga viver ligado com essa energia de contribuição, ou seja, em que a gente se comporta não porque a gente se sente obrigado, não porque a gente está tentando atender nossa necessidade de se proteger contra a punição, contra a crítica, não porque a gente está tentando atender a nossa necessidade de conexão, tentando agradar o outro, mas sim porque a gente faz o que o outro nos pede, porque a gente se sente que está contribuindo, a gente se sente satisfeito em atender nossa necessidade de propósito, de significado, de realização. E tem outra palavrinha aqui muito interessante, vocês podem estar se perguntando, mas e a necessidade de luto, Jeta? O que é isso? Então, quando a gente perceba que eu falei de feedback, eu falei feedback positivo, em que a gente vai atender a necessidade de gratidão e celebração. A gente vai celebrar as nossas necessidades sendo atendidas. Mas se a nossa necessidade não foi atendida, ou se a gente se comportou de alguma forma que a gente queria contribuir, mas acabou não atendendo a necessidade do outro, a gente vai ter o luto.
que é a nossa necessidade de processar o fato que o nosso comportamento não atendeu à nossa necessidade ou ao do outro. Então a gente vai vivenciar essa tristeza ou essa frustração de que o nosso comportamento não atendeu nossas necessidades. A gente não agiu de uma forma que enriqueceu a nossa vida do outro, sem precisar se culpar, sem precisar se julgar por isso, sem precisar achar que você é uma pessoa ruim por isso. Apenas estar ali presente, vivenciando a tristeza ou frustração de simplesmente ter agido de uma forma que a gente não gostaria. E é com essa energia de luto que a gente vai processar esses momentos de tristeza e de arrependimento, digamos assim, e a gente vai se dar a oportunidade de tentar novamente. Então, se a gente teve um feedback, seja das nossas necessidades ou da do outro, né? E a gente viu que a gente atendeu nossas necessidades ou do outro, a gente vai também atender a necessidade de celebrar e de ser grato. Mas se a gente percebeu que não atendeu, a gente vai se prestar ao luto, né? Que é essa necessidade que vai trazer pra gente a capacidade de rever nossos comportamentos sem ficar num ciclo, né, de punição ou de julgamento, que, por exemplo, se uma pessoa fica pensando, eu sou uma pessoa ruim, e ela vai começar a se sabotar, e vai ter toda uma consequência que vai deixar ela ainda mais distante de agir de uma nova forma. Então, quando a gente tem consciência do luto, a gente consegue transformar o nosso comportamento com mais rapidez, porque a gente não vai ficar colocando pensamentos de julgamento na nossa cabeça, que vai deixar a gente ainda com mais receio de agir, porque a gente ainda está com mais receio de talvez gerar sofrimento ou de continuar não atendendo necessidades. Então a gente vai entrar num ciclo meio vicioso que a gente não quer entrar. Então o luto serve para isso. Serve para a gente processar os momentos em que a gente agiu de uma forma que a gente não gostaria, sem precisar se julgar por isso. E por esse vídeo era isso, a gente vai continuar falando de necessidades no próximo vídeo. Qualquer feedback, qualquer dúvida você pode colocar aí nos comentários. Curta e compartilhe esse vídeo se você quer que ele chegue em mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!